Olá, tudo bem? Estou aqui no Aterro do Flamengo, num lugar super arejado, agradável. Hoje não tem sol, então tá mais perfeito ainda. Esse lugar é muito gostoso. O Aterro do Flamengo fica no Rio de Janeiro e a gente está aqui no Monumento dos Pracinhas, uma homenagem que foi feita aos soldados que foram à Segunda Guerra Mundial, junto aos os aliados. O Rafa depois fez um vídeo lá dentro e a gente vai compartilhar aqui no canal também o vídeo que ele fez. E para esse ano, a minha proposta é fazer leituras, ler com vocês e para vocês. E começando o ano, eu pensei nesse livro, como o primeiro livro que a gente vai ler, A Autoestima do Seu Filho, da Dorothy Briggs. Esse livro é muito interessante porque ele traz uma abordagem sobre a formação, a criação da nossa autoestima, como é formada a autoestima de um ser humano que começa na infância e muitas vezes a partir de uma fala que vem de forma que não vem com intencionalidade, mas que ajuda na construção da autoestima, assim como a linguagem corporal, que comunica muito um olhar crítico, um olhar de surpresa, aprovação, um gestual, que você também passa linguagens e comunica também através dessa linguagem corporal, e que contribui para a formação da nossa autoestima, que é formada na infância, e passamos a vida toda sendo norteados por esse pilar principal, que é a autoestima. A partir da nossa autoestima, rege nossas crenças, nossos pensamentos e as nossas ações, a nossa postura, nosso posicionamento diante das situações na vida, tudo por influência da autoestima. A pessoa que somos é formada, é construída na infância, e a nossa autoestima, positiva, alta ou baixa, faz com que a gente tenha a prosperidade na vida adulta, tenha uma vida com saúde física, mental. Então, a Dorothy, ela começa o livro agradecendo aos pais dela, ao pai e à mãe dela, que contribuíram muito para a pessoa, para a construção da pessoa dela. E ela começa com uma frase também. Em seguida, ela segue com uma frase de Martin Buber. O homem deseja ser confirmado em seu ser pelo homem e anseia por ter uma presença do ser do outro, secreta. Timidamente, ele espera por um sim que lhe permita ser e que só pode vir de uma pessoa humana a outra. Martin Buber. Olha, aqui a gente já começa refletindo. Esse é um livro que vai trazer muitas reflexões. Por isso eu vou fazer uma leitura rápida, de poucos capítulos por vez, porque ele gera muito processamento depois. Os agradecimentos, e eu sigo para a omissão da nossa cultura. Durante décadas, os psicólogos voltaram a sua atenção para a doença mental e seu tratamento. Mas desordens psicológicas estão de tal modo difundidas que simplesmente não há profissionais em número suficiente para tratar os doentes. Um estudo sobre 175 mil pessoas na cidade de Nova York mostrou que apenas 18,5% não tinha sintomas de enfermidade mental. Olha que chocante esse dado, né? O número de pessoas que se sentem interiormente confusas e cujo potencial se atola em defesas doentias atinge proporções epidêmicas. Os problemas neuróticos tornam-se um modo de vida. A gente está normalizando ter comportamentos, ter pensamentos muitas vezes que não são funcionais, muitas vezes.
Isso constitui uma denúncia desconcertante de uma lamentável omissão da nossa cultura. Nós, pais, não somos preparados para a nossa tarefa. Quantias enormes são gastas no ensino acadêmico e profissional, mas a arte de se tornar um pai atuante é deixada ao acaso e algumas aulas dispersas. E ainda assim, paradoxalmente, consideramos as crianças como nosso recurso nacional mais importante. Recorremos à vontade a médicos e educadores para controlar o progresso físico e intelectual dos nossos filhos, mas para orientar a sua saúde emocional, quase só podemos recorrer a nós mesmos. Mesmo quando surgem sintomas, muitos pais consideram a consulta a um psicólogo como uma admissão de derrota. Essa é a nossa cultura. É o último recurso de que lançarão mão. A discrepância entre o valor que atribuímos às crianças, de um lado, e a nossa incapacidade de proporcionar aos pais um treinamento específico para a sua tarefa, de outro. Parece basear-se na suposição de que um ser humano deve saber criar outro ser humano. É como se fosse inerente. Mas o fato de alguém tornar-se pai ou mãe não lhe confere automaticamente o conhecimento e a capacidade de criar filhos confiantes, seguros e capazes de viver como pessoas em perfeito funcionamento e que possam ter uma vida significativa. Em suma, não foi dada devida ênfase à prevenção de doenças mentais. Não obstante, essa prevenção continua sendo a nossa melhor esperança de conseguir reduzir a alta incidência de desordens emocionais. A maioria das pessoas faz o melhor possível, mas muitas vezes fica desorientada. E a realidade continua sendo que, tal como os nossos filhos, temos que viver com os recursos dos nossos erros involuntários. E esses erros são geralmente transmitidos às gerações futuras. O impacto da omissão de nossa cultura recai, até certo ponto, sobre todos nós. E nessa busca de orientação, nós, os pais, voltamos-nos para os inúmeros livros existentes sobre a educação de filhos. Mas neles encontramos as questões importantes que temos que enfrentar, tratadas em geral como tópicos isolados à parte. Não encontramos um quadro de referência básico, coerente, à autoestima da criança, dentro do qual possamos situar cada aspecto importante da nossa convivência com os nossos filhos. Esse livro pretende dar exatamente esse quadro de referência. Apresentamos uma nova maneira de ver o desenvolvimento da criança, considerar todo o crescimento e comportamento em função da busca pela própria criança, da identidade e do autorrespeito. Passo a passo, mostraremos especificamente como criar um sólido senso do próprio valor na criança, da identidade da criança. Com isso, ela estará preparada para a felicidade pessoal em todas as áreas da sua vida. Gente, o que é que um pai busca para o seu filho? O que é mais importante para um pai, para uma mãe, na sua relação com seu filho? Ver o seu filho feliz. Isso hoje está confuso na mente dos pais, porque alguns pensam que não pode ceder a todas as vontades, como se isso fosse o que resolveria, né? O que garantiria esse estado de felicidade. Outros acham, enfim, eu vejo vídeos, eu estudo muito sobre isso, e eu vejo as pessoas bem confusas nas suas opiniões, quando na verdade a formação da autoestima, ela está no detalhe. Ela está na intencionalidade. Não é sobre ceder a vontades,
não é sobre mimar, não é sobre ser rígido, não é sobre gerar frustrações para que ele aprenda a viver. Não é sobre nada de nenhum desses aspectos. O que a gente busca é que nossos filhos sejam felizes. Sim, todo pai quer ver seu filho feliz. Nenhum pai gosta de ver seu filho machucado, seu filho chorando, seu filho sofrendo. Isso dói no nosso coração. Existe um ditado português que diz: quem meu filho beija, a minha boca adoça. Porque quando nossos filhos são bem tratados, são bem recebidos, isso nos deixa tranquilo. Quando a gente leva para uma escola em que a gente sente um ambiente seguro, ele nos dá esse sinal, né, de que ele está feliz ali, isso nos deixa tranquilo. Então, essa busca pela felicidade é inerente à parentalidade, à maternidade, à paternidade. E como fazer isso é que nos falta o recurso. Esse livro eu acho ele extremamente rico, principalmente por isso. Vamos avançar aqui. Se não compreendermos perfeitamente a natureza da personalidade humana e não trabalharmos com ela, andaremos às cegas e teremos talvez que pagar o preço dessa falha. Nós pagamos quando o nosso filho adulto sofre. Quando o nosso filho adulto tem problemas de empregabilidade, por exemplo, e a gente não precisa ajudar. Quando o nosso filho desfaz uma família, um casamento, quando o nosso filho adoece, quando o nosso filho está envolvido em drogas, quando o nosso filho está envolvido em alcoolismo, em depressão, a gente percebe a falha, o preço vem muito lá na frente. E aí, eu digo que é como uma loteria, assim. A gente aposta aqui, mas a gente vai fazendo o jogo aqui, mas a gente não sabe como é que vai ser lá na frente, o que vai dar, né? E só quando forma um adulto que a gente vê o resultado. E aí a gente faz o balanço, fala, eu acho que deu certo, ou ixi, pra mim não deu certo, enfim. Muito, muito lá na frente. Esse livro foi escrito devido à minha firme convicção, resultado de 25 anos de trabalho em psicologia e educação, bem como a minha experiência de mãe, de que a parentalidade é importante demais para ser abordada à base do acaso e da intuição. O conhecimento dos fatos pode ajudar-nos a desempenhar nossas responsabilidades para com os que estão sob nossos cuidados, dando-nos segurança como pais e mostrando-nos o caminho para o nosso desenvolvimento pessoal. Durante anos, os pais que frequentaram as minhas aulas apresentaram mudanças comoventes em si mesmo e em seus filhos. Quando começaram a aplicar algumas ideias desse livro, sobre as suas experiências, fizeram afirmações como as seguintes: essa maneira de ver o crescimento das crianças proporcionou-me uma nova confiança. Acho que sou uma pessoa mais livre, sem temer a responsabilidade de ser pai. Olha, toda a nossa família tornou-se mais unida e os conflitos diminuíram muito. Com a mudança de minhas atitudes, muita coisa tornou-se mais fácil em nossa casa. Estou mais relaxada e paciente, até meu marido notou isso. Aprendi a ver meus filhos sob uma nova luz. Sinto-me muito mais compreensiva e, indiretamente, isso me aproximou mais do meu marido. Aprendi a viver com meus filhos e não mais apesar deles. Nossa, sensacional isso aqui. Como pai, parecia-me absurdo ter aulas sobre a maneira de educar filhos. Não havia percebido como estava sendo cego. Abriu-se para mim um mundo totalmente novo. Quisera apenas ter sabido disso antes de ter filhos. Já começar na primeira infância com essas informações, como a parentalidade fica muito mais fácil. É muito evidente, sabendo o que estamos fazendo e tendo como guiar um quadro de referência básico, podemos viver com os nossos filhos de maneira que tornemos emocionalmente sadios. Assim, não precisamos nos preocupar, eles terão os pés em terra firme. Bom,
O fato de você estar lendo esse livro indica que você se preocupa com seus filhos e com o seu relacionamento com eles. Isso mostra o seu desejo de que eles sejam pessoas que funcionem perfeitamente. Tal preocupação, associada ao interesse por ideias novas, leva tanto você como seus filhos na direção do crescimento positivo, a autoestima do seu filho. Eu comecei a minha jornada, não logo no início, mas quando o Rafa tinha uns 6, 7 anos. Então, tudo vem mudando a partir dali. E eu garanto que a parentalidade ela pode ser leve, ela pode ser suave. E mesmo para uma mãe que não fez psicologia, não é pedagoga, não tem uma formação, mas a gente buscando conhecer, ganhar conhecimento, se especializar em ser pai e mãe, torna essa missão, que é uma missão de 12 anos, muito mais fácil. Então, fica comigo. Amanhã a gente continua.